E aí, pessoal do nono ano, vamos estudar os movimentos totalitários, certo? Fascismo, nazismo, stalinismo. O que são essas cocitas aí e o que é que vieram a fazer, certo? Resumidamente, certo? Nós sabemos que a maioria desses sistemas totalitários, certo? Eles, de uma certa forma, eles seguem a mesma linha, tá certo, pessoal? Certo? Não que um seja igual ao outro, tá certo? Eles divergem em algumas coisas, tá certo? Beleza? Seguinte, ó, dá uma esclarecida aqui nos termozinhos, certo? Digamos, esse nome, totalitarismo, apareceu na metade do século XX. Baseavam-se no totalitarismo, ou seja, o controle absoluto, o cara que manda em todo mundo, ou seja, no Estado. Certo? Surgiu em 1920, 1930, na Europa, no pós-Primeira Guerra. Acho que vocês já sabiam disso, né? Ou faz feito Chapolin, suspeitei desde o princípio, tá certo? O crescimento do comunismo também ajudou, digamos, as pessoas a acreditarem que um governo forte, autoritário, controlador, seria a saída para seus problemas. E também por conta, né, desse crescimento do comunismo que estava acontecendo naquele momento. Tá certo? Então, outra coisa, por conta do fascismo, né, que foi o primeiro, acho que a gente pode colocar como o primeiro sistema totalitário, né? Digamos, esse controle, assim, né? Controlava a política, controlava a economia, controlava tudo, certo? Já na Alemanha, certo? Os nazistas ascenderam ao poder em 1933, né? E no Brasil nós tivemos um movimento que partilhava dessas ideias, certo? Eram os casos chamados integralistas. Na Rússia, como eu tinha dito, o stalinismo de Joseph Stalin, certo? Vamos acelerar para a gente poder conversar, senão não dá tempo, certo? Veja só, o fascismo na Itália começou tudo em 1922, quando Benedetto Mussolini foi nomeado primeiro-ministro. Aquele, assim, não assim, tá de boa, vai ser o primeiro-ministro. Gostei de você é um cara legal. Vai ser bom você trabalhar conosco. Depois da Marcha de Roma, ele convocou os militares e emburacou Roma adentro, certo? Subiu ao poder em meio à crise econômica italiana. O que é que eu estava dizendo ainda há pouco? Ou seja, ele pode ser a solução dos nossos problemas. Tá certo? E não esquecendo o que eu falei da última vez, né, e da última aula, qualquer coisa, vai lá, dá uma olhada de novo no vídeo, dá uma lida no livro, certo? Vai lá no Zé Truba, enfim, tá certo? A crise de 1929, certo? Deu como é que eu vou dizer? Deu um gás a mais. Não que esses movimentos, essas ideias não viessem bem antes, viu, pessoal? Que fique bem claro, tá certo? Então, em meio à crise econômica, né, com os seus poderes já nas mãos, né, ele começou a agir de forma violenta, certo? Contra comunistas e outras pessoas que não partilhavam muito das ideias dele, certo? Com o apoio dos liberais. Em 1925, Mussolini se autoproclama ditador da Itália. Um cara humilde, modesto, né? Só a partir de agora, né, humildemente, certo? Eu sou o ditador da Itália, certo? Dentro do pensamento e das ideias desse partido estão valores conservadores com a construção de um pensamento
heróico, ou seja, nossas batalhas que nós ganhamos há um tempo atrás, né? Não devemos esquecê-las, pois nosso governo, nosso povo merece ascender, crescer ao poder. Somos abençoados por Deus. Entendeu? Fora isso, foi grande aliado dos nazistas durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que daqui a pouco a gente está entrando aí nesse assunto, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, junto com a Alemanha e japoneses. Seu governo foi até 1922. Não, de 1922 a 1945. Tá certo, pessoal? Vamos falar de outra pessoa ilustre aqui, né? Para não dizer o diabo de pessoa, né? Mas enfim, não vamos discutir isso aqui, né? Não vamos, enfim, certo? O nazismo, beleza? Ele nasce e aparece em 1919. Nasceu com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Um dos caras, idealizadores e tudo mais, estava ali na luta, Adolf Hitler, tornou-se líder do partido e espalhou suas ideias e conseguiu aceitação graças às suas jeito peculiar de falar, né? Defender suas ideias. Ele era um grande orador, viu, pessoal? O nazismo ganhou força após a Primeira Guerra também. Por que que a gente está falando assim? Fulano conseguiu poder depois da Primeira Guerra. Beltrano conseguiu poder depois da Primeira Guerra. Fulano enriqueceu depois da Primeira Guerra. Por quê? Certo? Algumas pessoas ganharam muito. Outras pessoas perderam muito. Ou praticamente tudo. Por exemplo, certo? Por exemplo, a Alemanha, certo? No Tratado de Versalhes. Estão lembrados, né? Não estão lembrados? Daqui a pouco vocês vão lembrar, tá certo? O nazismo ganhou força após a Primeira Guerra Mundial e a derrota fez com que eles achassem que tinham caído num golpe, numa armadilha ou um complô. Não deixa de ter sido. Vocês sabem disso. Todo mundo queria que a Alemanha levasse uma topada e quebrasse os dois pés. Não era apenas um pé, eram os dois pés, né? E vocês sabem quem, né? A Inglaterra, né? A Inglaterra estava assim, ó. Tá certo? Então o país tinha sido humilhado no Tratado de Versalhes, né? Se vocês não lembram, a Alemanha foi condenada a pagar indenizações, diminuir seu exército, não produzir armas, quer dizer, a não ser para a defesa do seu próprio país, certo? Então a Alemanha ficou arrasada, não só a Alemanha como o resto da Europa, entendeu, pessoal? Então esses governos aí totalitários, eles entram para organizar a bagaça, certo? Tudo que tinha sido destruído, eu acho que tanto moralmente como economicamente, né? E militarmente, certo? Que o pessoal está se armando aí de novo, tá certo? Então, continuando, certo? Com suas ideias, eles empurraram a sociedade alemã a defender medidas autoritárias e passaram a perseguir os comunistas, social-democratas. No seu livrinho Mein Kampf, se eu não me engano, tem um documentário falando a respeito. Mein Kampf, Minha Luta, certo? De Adolf Hitler. Pregava o antissemitismo, o ódio contra os judeus, certo? Assim, por conta da fé, da crença, dos seus rituais, né? E sem esquecer também do xenofobismo, que é o ódio, o pavor a determinada raça, né? Ou etnia, certo? Também incluía o antimarxismo e o antiliberalismo,
certo? Seu nacionalismo, não apenas no nazismo, certo? Mas nesse momento aí já, eu acho que já durante e depois da Primeira Guerra, esses movimentos esse sentimento nacionalista também foi uma coisa que deu muita força a esses tipos de governo, tá, pessoal? Com a ideia de superioridade alemã, queria expandir seus territórios. O que é que tem, né? Aquele país ali, o povo não fala alemão, por que é que eu não posso pegar eles, certo? Chamá-los, uni-los a nós? Esse aqui também, por que não também? Tá certo? Vão vendo. Certo? Ele queria organizar uma grande nação alemã. Tá certo? Que, por sua vez, como eu tinha dito, que falassem o idioma, para que todos formassem o terceiro Reich. Quando ele anexou, assim, que eu digo anexou assim, né? Ele, eita rapaz, ó, tá aqui de bobeira, pera aí. Esse aqui também, certo? Anexou a Áustria, a Tchecoslováquia e a Polônia, né? Que ele diz que não me interessa. Pois é, pessoal. A conversa é essa, certo? Os cabas não abriram o olho para esse cara aí. O cara aprontou uma grande. Em 1939, por conta dessas anexações e tal, certo? Franceses e ingleses declararam guerra, certo? A Adolf Hitler, a Alemanha. Ele arrastou a Alemanha e um bandão de gente para a Segunda Grande Guerra Mundial. Certo? Então, continuando nossa conversa, isso aqui é o trabalho, tá certo, pessoal? Vamos falar sobre aquele cara do bigodão, certo? Joseph Stalin, certo? O cara, digamos assim, era um cara de moral alta, patente, certo? Junto com Lenin, no Exército Vermelho, certo? Lenin morreu em 1924 e em 1929 ele tornou-se o líder supremo da União Soviética. Em 1900 existia um grande culto ao líder, né? Outra, né? Uma das características desses governos é esse culto, essa adoração ao líder, porque ele é o grande salvador. Inclusive, nesses governos, né, as ideias eram repassadas na rua, no rádio, depois no cinema, nas escolas, para que aquilo ficasse massificado na cabeça das pessoas. Tá certo? Então, existia um grande culto ao líder, perseguiu todos aqueles que consideravam uma ameaça ao Estado. Muitos eram torturados e mortos, ou eram conduzidos para o campo, certo? Ou para trabalhos forçados, ou para morrer de fome, tá certo? Durante o governo dele, vários trabalhadores começaram a trabalhar em sistemas, como é que eu vou dizer, comunitários, certo? Todo mundo trabalha, produz, e o que vende, ganha, e o que ganha, certo? É dividido, certo? Entre aquela comunidade. Só que os produtos serão vendidos por um preço só. Infelizmente, né? O homem manda, né? O homem manda, senão, ó, já sabe, né? Não tinha conversa. Inclusive, né? Fora essa questão, né? De trabalhos forçados, ou tá trabalhando de graça, certo? Muitos morreram ao se revoltar contra o sistema esse sistema, digamos, comunitário, ou semi-comunitário, ou semi-prisão, ou semi-cadeia de Joseph Stalin. Inclusive, eu depois vou
passar para vocês o que ele fez com a Ucrânia. Triste, muito triste. Ele simplesmente, certo? Ele confiscou toda a comida. E muita, mas muita gente morreu de inanição, morreu de fome, para vocês terem uma ideia, pessoal. Eram tempos sinistros, né? Dando um pulinho para cá, para a nossa terrinha, o Brasil. No Brasil, de 1964 até 1885, a gente teve toda essa questão de governos militares e tudo mais. A gente não pode chamar e dizer, né, que foram governos totalitários, certo? Mas tiveram uma forma rígida de governo, né, principalmente no Estado Novo. E também, como eu tinha falado antes, tinha uns caras que, digamos, aderiram, né, às ideias nazifascistas, né, que eram... Bom, agora deu um branco. Bom, enfim, certo? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado, tenha dado uma luz aí, certo? Abraço e daqui a pouco tem mais. Fui! Pensou que eu tinha esquecido, não foi? Era o Partido dos Integralistas, certo? Valeu, abraço, daqui a pouco tem mais.